Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Já fizemos aqui uma breve introdução do passeio do Renato, das férias do Renato. Agora vamos começar o nosso MedSeg Quick, onde falaremos do portfólio da Bosch, todas as soluções que temos aqui de detectores, sendo detectores pontuais e detectores especiais. Vou passar a palavra para o Renato. Renato, explica um pouquinho para a gente dessa linha de tempo da Bosch, esse crescimento, as tecnologias. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Wagner. Desculpa, Emerson. O Wagner mandou mensagem agora, confundi. Falando um pouco sobre a história aí da Bosch na parte de sistemas de alarme de incêndio, a Bosch começou lá em 1920 e nós temos alguns pontos importantes aí na parte de detecção. Por exemplo, em 92, aí os primeiros detectores endereçáveis já com isoladores de curto-circuito embarcados desde então. Hoje, muitos fabricantes ainda não têm essa tecnologia, nós temos desde 92. Em 99, a gente adicionou o ISP, que seria o processamento inteligente aí do sinal, que a gente vai conversar um pouquinho mais. Em 2001, a gente lançou o primeiro detector do mundo com multissensor, fumaça, temperatura e gases químicos num único detector, ou seja, precisa combinar os 3 elementos para ele confirmar um alarme. E em 2004, nós lançamos o detector plano, que nós chamamos de invisível, carinhosamente, porque ele fica embutido no teto, ele tem diversas opções de cores e voltado aí para o aspecto arquitetônico. Em 2010, um detector de duplo feixe, onde tem uma tecnologia que consegue diferenciar o tamanho das partículas e assim ser mais assertivo em ambientes desafiadores, como uma cozinha, como estacionamento, entre outros ambientes. Em 2014, uma nova geração de detectores com funções adicionais, por exemplo, o Smoke, para identificação e ignorar interferências eletromagnéticas. E em 2016, nós lançamos o detector por vídeo, que detecta chama e fumaça por imagem. Então, nós vamos contar um pouco aí de detalhes de cada uma dessas tecnologias e mostrando quais são os modelos de cada detector que utilizam essas tecnologias que, ao longo dos anos, a Bosch foi implementando no seu portfólio. Exatamente, muito bom, Renato. Nessa linha de tempo a gente percebe, né, a Bosch há tanto tempo no mercado, por que é uma das grandes? Então está aqui explicado por quê. Sempre lançamento, sempre com novidades, e aqui nós vamos apresentar um pouquinho para vocês de algumas delas. Vamos lá, começando aqui pelos detectores endereçáveis do painel Avenar. Nós temos a opção aqui do Avenar 4000, o Renato vai falar um pouquinho para a gente o que ele é diferente dele, o que ele se destaca aí do mercado. Bom, esse é um detector que, primeiro, a estética dele é idêntica para toda e qualquer função, ou seja, o detector de fumaça é igual esteticamente ao detector de temperatura, ao detector combinado fumaça e temperatura. Isso facilita bastante a identificação, porque esteticamente isso é bom, porque todos os detectores são iguais, então não tem aquela discrepância entre um ambiente e outro, dependendo da demanda de modelo, se é temperatura, se é fumaça. É fácil de identificar através aí dos anéis indicados aqui perto do LED, na ponta do detector aqui. Então, para cada modelo tem uma cor de anel específico, então isso facilita bastante a identificação. Todos eles têm a tecnologia ISP, que é o processamento inteligente de sinal, que combina todos os elementos que ele detecta, seja só fumaça, seja só temperatura, a combinação fumaça e temperatura, ou fumaça, temperatura e gases químicos, e o duplo feixe que a gente vai falar em seguida. Ele combina tudo isso e ele tem vários padrões de incêndio já configurados, vários, quando eu falo, são cerca de 3.500 possíveis combinações de incêndio, e ele valida se o que ele está detectando realmente está de acordo com o que foi configurado como incêndio. Se sim, nós temos um incêndio real, se não, ele descarta. Tecnologia de duplo feixe. Como eu disse, a maioria dos detectores tem um LED só dentro da câmara ótica. Esse detector, a linha que tem duplo feixe, ele tem dois LEDs de espectros de luz diferentes, um é vermelho, outro é azul, e a combinação deles junto ao receptor e também ao processamento, ele consegue diferenciar o tamanho das partículas. Por exemplo, a partícula de vapor d'água é muito maior do que a partícula de papel, celulose, tecido, espuma queimando. Então, ele consegue diferenciar, então pode ser um
é um dos únicos detectores do mercado de fumaça que pode ser aplicado, por exemplo, numa cozinha sem gerar falsos alarmes. Uma cozinha, normalmente, o pessoal coloca de temperatura, mesmo sendo um detector que pode demorar mais para entrar em estado de alarme, porque para a temperatura chegar no nível do detector é muito elevado, é muito complicado. E os detectores de fumaça tradicionais geram falsos alarmes devido ao vapor e não por fumaça de queima de uma combustão efetiva dentro da cozinha. Então, o de duplo feixe ajuda nesse aspecto. Ele suporta endereçamento automático e manual, então não está relacionado a nenhum outro fator, número de série, qualquer coisa do gênero, então é muito fácil de ajustar. Na hora de você trocar, basta coincidir o endereço, seja ele automático ou manual, e ele já é identificado ou aceito pelo painel sem necessidade de nenhuma reprogramação. E tem as opções que eu já comentei, só de fumaça, só de temperatura, combinado fumaça e temperatura, ou duplo feixe, só de fumaça, duplo feixe combinado com temperatura e duplo feixe combinado com temperatura e gases químicos gerados pela combustão. Renato, Ok, e Emerson? uma dúvida, ok, tá Sim. ótimo. Algumas dúvidas que surgem, né, no decorrer da elaboração de alguns projetos, de algumas propostas, é sobre colocar esse dispositivo em estacionamento. Normalmente o pessoal usa muito termovelocimétrico, né? Eu poderia Exato. aplicar essa opção também em estacionamento? Sim, o duplo feixe pode ser aplicado em estacionamento, porque ele vai conseguir diferenciar a fumaça gerada na combustão de um automóvel, de um veículo comercial e também de um incêndio real. Então, o duplo feixe é utilizado para vários tipos de ambientes, como eu havia dito já anteriormente, uma cozinha que normalmente se coloca temperatura, dentro de um quarto de hotel a gente tem muitos problemas com o vapor da água gerado durante o banho, né? A hora que abre a porta, o Verdade. vapor vai para o detector, também Hotel, normalmente né, gera também. falsos alarmes em hotéis. Também temos problemas, por exemplo, de fumaça de cigarro dentro de hotel, dentro de quartos de Verdade. hospitais também, então esse detector consegue diferenciar fumaça de cigarro e fumaça de incêndio real, e também no caso dos estacionamentos, como a gente comentou aí logo no início da sua pergunta. Bacana, bacana. Bom, fala um pouquinho da tecnologia embarcada nesse dispositivo. Isso. Conforme a gente comentou já rapidamente, né, nós estamos vendo aqui dois LEDs, né, emissores, que geram espectros de luz diferentes. Então, nós temos aí o vermelho aí simbolizando o infravermelho e o azul, e nós temos do outro lado aí o receptor. Com o processamento inteligente de sinal, a reflexão ela consegue diferenciar o tamanho da partícula e, como eu disse, a maioria das fontes de falsos alarmes possui um tamanho de partícula muito maior do que um incêndio real. Então, o vapor d'água, seja do cozimento de alimentos, seja da geração de vapor num banho, seja as partículas geradas na combustão de um cigarro, seja a combustão do motor de um carro, geram partículas maiores do que um incêndio real. E com essa diferenciação que o detector possui, mais a comparação com todos os padrões de incêndio que já estão armazenados dentro do processador do detector, a gente tem uma detecção muito mais assertiva e segura. Ou seja, se é um incêndio, vai ser detectado rapidamente e, consequentemente, o início do combate, da extinção do incêndio vai ser muito mais rápido. E se for um incêndio, Com certeza. um falso alarme, ele vai ser descartado o mais breve possível. É verdade, é verdade. Bom, vamos passando aqui agora falando um pouco, bem breve, também sobre os dispositivos da FPD 7024. Também temos na linha detectores endereçáveis e convencionais. Sim. Bom, aqui no caso da 7024, do painel FPD 7024, nós temos detectores endereçáveis D7050 e o D7050TH, só de fumaça ou só de combinado fumaça e temperatura. Esses detectores possuem endereçamento manual, a instalação é super simples, a limpeza dele também é simples, a configuração dele no painel também é super simples. No caso dos detectores D263, D273 e a linha
F220 são detectores convencionais que podem ser ligados tanto nos nossos painéis FPD 7024 e Avenar, quanto em painéis de terceiros ou módulos, monitores aí de terceiros. No caso do D263 e D273, a base está inclusa já no detector e a conexão é através de um bloco de terminais que vai diretamente no detector, um pouco diferente da maioria dos detectores aí do mercado, tem um ótimo custo-benefício. E no caso dos detectores da linha F220, apesar de serem detectores convencionais, tem uma tecnologia de detecção embarcada muito elevada, porque inclusive nós temos a função de detecção de fumaça e fumaça, temperatura e gases químicos. Ou seja, mesmo sendo um detector convencional, no qual a gente não consegue ajustar a sensibilidade da fumaça, da temperatura dos gases químicos, ele precisa detectar fumaça e temperatura, ou fumaça, temperatura e gases químicos, a combinação desses elementos para ele poder entrar em estado de alarme. Então, o índice de falsos alarmes reduz basicamente a zero, e quando tem um incêndio real, a detecção é muito rápida. Eu posso dizer, né, Renato, que essas duas linhas de detectores, tanto da Avenar como da FPD, tem muita tecnologia embarcada, e uma que você citou que eu achei muito interessante é essa tripla tecnologia, né? Triplo sensor. Exatamente, porque todos os incêndios, todas as combustões geram fumaça, temperatura e gases químicos, em maior ou menor proporção de acordo com a carga que está queimando, mas gera esses três elementos. Então, para que o detector entre em estado de alarme, ele tem que detectar os três elementos. Então, isso garante que realmente ele só vai gerar um alarme em caso de incêndio real. Não vai gerar falsos alarmes, que é muito comum, só de fumaça ou só de temperatura. Nós temos muitos casos aí de falsos alarmes relatados pelos nossos clientes, utilizando detectores mais simples aí do mercado. Muito bom, Renato. Bom, já vamos iniciar a nossa primeira parte, ver se o pessoal está prestando atenção, se está todo mundo acompanhando. Nosso primeiro quiz. Vou pedir aqui para a minha equipe lançar a pergunta. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Em qual linha existem as tecnologias ISP e Dual Phase? Já começou a pergunta difícil, hein, Renato? Se o pessoal prestou atenção, com certeza vai pegar. Mas se tem alguém aí almoçando e assistindo ao mesmo tempo, eu já acho que não vai conseguir. Essa pergunta é importante para conseguir aí já se preparar para a pergunta para ganhar o cartão presente aí, né? Exatamente. Lembrando, bem lembrado, Renato, que no final dessa nossa apresentação nós teremos mais um quiz valendo R$50 Americanas. Eu já com meus R$50 já comprei um livro muito bom, viu, Renato? Estou recomendando para todo mundo. Não vou citar aqui agora para não dar propaganda, mas depois em off eu indico para você esse livro que é sensacional. Muito bacana. Pena que eu não posso participar aí para ganhar os R$50, mas enfim. É uma pena. Na próxima eu participo como espectador. O meu foi de aniversário. Fiquei super feliz por ter ganhado. Já que eu não consigo ganhar aqui no Kiss, me deram de presente de aniversário. Foi muito legal. Bom, já encerrou aqui. A maioria Apareceu para respondeu. todos? Todo mundo respondeu. A maioria respondeu aqui, 82% Avenar. Está certo, Renato? Isso mesmo, pessoal. Parabéns. Na linha Avenar que nós conseguimos unir aí as melhores tecnologias em relação à detecção, colocando o ISP junto, que é o processamento de sinal, junto com o duplo phase, mas aí outras tecnologias como a detecção múltipla, né, o multissensor aí, fumaça, temperatura e gases químicos no único elemento. Muito bom, muito bom. Vamos partir agora para a nossa próxima etapa, falando dos detectores que eu particularmente sou apaixonado, Renato. Eu comentei com você na nossa pré-reunião aqui, né, para elaborar essa. Eu sou muito contente de poder trabalhar com esses equipamentos. Vai ter muita coisa interessante aqui e novidades. Sim, os detectores especiais são bem importantes. O primeiro aí é a Aviotec. A Aviotec, para a gente, é um detector, na maioria do mercado conhece como câmera, mas é um detector para ambientes desafiadores, como a própria foto aí mostra, né, um pé direito elevado, com possibilidade de vapor, uma ponte rolante, onde os detectores tradicionais para esse tipo de ambiente, como um detector linear, um detector de aspiração, entre outras opções aí, podem gerar muitos
falsos alarmes ou simplesmente não detectar, ou até mesmo falha devido à interrupção de feixe, entre outros aspectos. E E esse qual que é a área detector, dele, Renato? o detector por vídeo, né, ele consegue, de acordo com o layout, o pé direito de instalação, até 5.000 metros quadrados. Então, Nossa, isso amplia bastante as possibilidades, porque não é somente um detector de chama e fumaça, mas também ele tem as outras funcionalidades aí, outros analíticos, como objeto deixado, objeto retirado, entre outros fatores aí que auxiliam bastante em ambientes como indústrias, centros logísticos, um aeroporto, por exemplo, onde a parte de terminal de passageiros tem um pé direito normalmente elevado, entre outras aplicações. bacana, bacana. E esse equipamento, ele pode ser instalado interno e externo? Sim, recentemente, quando foi lançado lá atrás, ele foi utilizado apenas para uso interno, mas a partir de agosto nós lançamos uma nova versão de firmware, no qual, atualizando a câmera, ela também está apta para a detecção de ambiente externo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de armazenamento de materiais no ambiente externo, onde geralmente tem um fluxo de ar muito elevado, que as detecções tradicionais não funcionam, a detecção por imagem é totalmente assertiva. Vamos pensar em docas, vamos pensar em indústrias de reciclagem de material, vamos pensar aí em maquinários, pontes, correias, transportadores de material, onde a gente tem fricção, a possibilidade de incêndio. Normalmente é utilizada a detecção por temperatura, por cabos sensores. A detecção por imagem é muito efetiva nesse tipo de aplicação. Você tem mais ou menos um range de tempo de resposta, Renato, que ela, a partir de que volume de chama ou que volume de fumaça que ela já começa a atuar? Bom, ela detecta por imagem, como eu havia dito inicialmente. Então, a chama tem que ocupar 1,1% da largura total da imagem. E a fumaça tem que ocupar 1,6% da largura total da imagem. Então, a imagem que ela está vendo, né, que ela está cobrindo, a fumaça tem que cobrir 1,6% de largura e a chama 1,1. E o tempo para que ela detecte é mais ou menos 5 segundos para detectar, e a partir do momento que ela detecta, tem mais um tempo entre 4 a 9 segundos de verificação para validar que realmente é um incêndio. Como vocês podem ver aí, nós temos aí o símbolo dos dois analíticos, tanto de chama quanto de fumaça embarcado na câmera, como se fosse, para quem não conhece muito de câmera, né? É como se a câmera fosse um smartphone, e nós temos aí aplicativos. Então, nós temos um aplicativo de chama, outro de fumaça que nós podemos habilitar ou desabilitar um ou outro, ou habilitar os dois simultaneamente, para monitorar uma determinada área. Então, não é necessário nenhum computador, não é necessário nenhuma licença, é um produto já pronto, como acontece com o celular. Não precisa instalar absolutamente nada, essa é a diferença com o celular, porque já vem tudo instalado dentro da câmera. E muita gente pergunta, eu preciso de um software, eu preciso de um computador. Não, pessoal, vocês podem pensar nessa solução como um detector linear, ou seja, que você coloca um módulo monitor, seja de qualquer fabricante, e Bosch, e lógico, você conecta ela a um painel de alarme de incêndio, novo ou pré-existente, sem nenhum problema. Lógico que quando se fala em uma câmera, todo mundo quer ver a imagem. Então, a gente tem a opção de um slot de cartão de memória na câmera, no qual a gente pode configurar para que grave o pré-alarme e o pós-alarme, para que, em caso de auditoria futura, possa ser utilizadas as imagens, mas nada impede também que ela seja conectada na rede do cliente e integrada ao sistema de vídeo monitoramento existente do cliente junto com as outras câmeras. E daí ter essa duplicidade, tanto no sistema de vídeo monitoramento quanto no sistema de alarme de incêndio. Renato, e com painel de incêndio, como que a gente faria essa comunicação? Via contato seco? Via Como contato que seco, pode ser? a câmera tem uma saída de contato seco exclusiva para alarmes de incêndio, no qual
ela pode ser monitorada através de um circuito convencional de um painel, vamos pensar de um painel, desde um painel simples convencional até um módulo monitor ou módulo de zona convencional, como o pessoal utiliza mais comumente aí para detectores lineares, detectores de aspiração, e a integração seria da mesma forma para a câmera. Muito bom. Passando aqui para uma nova linha não, linha que já temos aqui no nosso portfólio, Sim. mas falando um pouquinho, aprofundando um pouco mais sobre a detecção por aspiração, né? Detecção precoce, detectores de gás. O que você tem aqui para nos falar dessa linha? A parte bem interessante e bacana de aspiração é que nós temos a linha convencional, que é o que é mais comum no mercado, né? Tendo uma saída de contato seco, podendo ser integrada a qualquer sistema do mercado. Nós temos 3 linhas básicas aí do sistema convencional, que é uma linha para ambientes pequenos, cerca aí de 400 metros quadrados, e depois nós temos 2 linhas para ambientes maiores, cada um suporta até 5.000 metros quadrados, mais ou menos, aí, dividido em 2 tubos de 2.500 metros quadrados. A diferença dessas 2 linhas aí, uma que indica somente alarme, falha e sistema normal, e a outra linha indica o alerta, pré-alarme e alarme quando estamos monitorando o ambiente mais crítico, por exemplo, um data center. Então, nós temos a linha convencional, que é essa linha FCS 320, e depois nós temos a linha FAS 420, que ela já é endereçável, ela já vai diretamente no barramento endereçável dos painéis Avenar. Então, toda a configuração, todo o monitoramento detalhado é como se fosse um detector pontual, mesmo sendo endereçável. Então, isso facilita bastante, dá um maior poder de controle para o painel e monitoramento através de softwares, através de aplicativos, no qual o nosso painel fornece. Eu consigo integrar essa solução, Renato, em um painel, por exemplo, um FPD 7024, possui uma capacidade inferior de dispositivos? Os dispositivos da linha convencional, o FCS 320, sim, é possível integrar aos painéis FPD 7024, porque eles têm saída de contato seco, tanto essa linha que nós chamamos TM para ambientes menores, né, até 400 metros quadrados, e tanto para os ambientes maiores, aí nós também conseguimos integrar. Só a linha 420, que ela é endereçável e exclusiva para os painéis Avenar. Entendi. Para ambiente com câmera fria, eu consigo aplicar alguma das soluções? Sim. Tanto a solução de detecção por imagem quanto a detecção de aspiração são muito utilizadas para câmaras frias. Lógico que nós temos que ter alguns cuidados, principalmente na tubulação, devido à condensação, entre outros aspectos, mas tudo isso está indicado aí no nosso material e a gente dá todo o suporte para os nossos clientes para o desenvolvimento de um projeto correto para evitar qualquer tipo de problema na utilização do mesmo. Bacana, eu deixo até aqui aberto o pessoal que está participando. Caso tenha alguma consulta, necessite de algum orçamento, pode entrar em contato com o nosso time de accounts. Todos os accounts aqui são capacitados para estar ajudando vocês a elaborar essa solução e também em parceria aqui com o Renato Lima, ele sempre se envolve nos projetos para nos apoiar com algumas soluções que esteja um pouco complexas para chegar. Eu comentei o caso da câmera fria, que foi alguns casos que aconteceu, precisamos de apoio do Renato Lima, o próprio Cassiano, nos ajudou bastante a desenvolver essas soluções. Nós vamos aproveitar e falar um pouquinho também aqui dos detectores de gases. Isso, só para comentar em relação ao contato, eu deixei meu e-mail aí no chat, então é renato.lima2@br.bosch.com, fiquem à vontade também em entrar em contato comigo, que eu trabalho junto com o pessoal da MedSeg aí nas demandas. Bom, nós temos aí dois detectores de gás no nosso portfólio, o detector de gás combustível, o D382, é um detector muito utilizado aí em cozinhas, em lanchonetes, e enfim. Então, para shopping centers, prédios comerciais, a gente vende com muita frequência, porque é muito comum aí a questão de vazamento de gases. Então, ele detecta tanto metano quanto propano, daí de acordo com o gás, tem o gás mais pesado, que a gente tem que colocar o detector aí cerca de 30 centímetros acima do solo, tem gases mais leves que a gente tem que colocar 30 centímetros abaixo do teto para ele ter a melhor assertividade na detecção. E também temos o detector FCC 380, que é um detector de
monóxido de carbono, que é muito importante aí para ambientes como estacionamentos, entre outros locais aí que pode ter monóxido de carbono no ambiente. E historicamente aí na mídia a gente já viu vários casos aí de acidentes devido a vazamento, ou a pessoa fica dentro do ambiente com uma concentração muito elevada de monóxido de carbono que pode aí gerar até um óbito. Verdade, verdade. Passando aqui para a nossa próxima linha, são para detectores lineares de fumaça, né, Renato? Também é uma solução muito boa. Sim, no nosso portfólio nós temos 2 tipos de detectores lineares. Nós temos o D296, que ele é composto aí, como a gente pode ver, de 2 peças, um emissor e outro receptor, que tem aí estéticas similares. Então, eles podem ter aí até 100 metros de distância entre um e outro. Uma detecção lateral aí de 7,5 metros para cada lado, chegando aí um total de mais ou menos 1.500 metros quadrados aí de área de cobertura. Tem um indicador remoto aí também que acompanha. Nesse caso, a gente precisa da infraestrutura dos 2 lados. No caso do FireRay 5000, é um detector que trabalha de uma forma um pouco diferente. Ele tem um controlador e uma cabeça que na mesma peça tem o emissor e o receptor, e do outro lado a gente tem um prisma, então tem um pouco menos de infraestrutura necessária. O prisma, o único prisma, como a gente está vendo aí na foto, suporta de 8 a 50 metros, e quando é necessário chegar a mais de 50 metros, com limite de 100, tem um kit de expansão para chegar com mais 3 prismas para aumentar a área de reflexão aí, e a gente chegar a 100 metros. E esse controlador também suporta uma outra cabeça de detecção, tendo aí, ou seja, 2 detectores com o mesmo controlador, com saídas individuais. Então, é a diferença aí básica entre o D296 e o FireRay. E o invisível é o detector no qual a gente comentou lá no primeiro slide, que é um detector que é mais voltado para arquitetura, ambientes onde a estética é muito importante. Então, ele é plano, ele fica embutido no teto, no forro falso. Ele não tem nenhum tipo de abertura, então ele tem um maior grau de proteção IP do mercado, ele IP53, e ele tem 14 opções de cores, então isso ajuda bastante aí na estética e atender a necessidade dos clientes. Muito bom. Renato, eu tenho uma notícia para te dar, nosso tempo está bem apertado. Sim. Vamos tentar correr aqui agora com o nosso próximo quiz. Esse quiz ainda, lembrando, pessoal, não é o que está valendo, então se aqueçam, respondam. Logo, logo vem aí a pergunta valendo 1 milhão, como diz o nosso amigo Derek. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Dentre os detectores abaixo, qual ou quais não são considerados especiais? A maioria respondeu, mas foi por pouco, detector multicritério pontual. Em segundo lugar, ficou o detector de aspiração. Por que seria a resposta correta, detectores multicritério? O que é considerado especiais aí normalmente são os detectores que não são utilizados com muita frequência, que são detectores normalmente convencionais, que são aplicados aí através de módulos de zona convencional. E são para aplicações bem específicas, como o detector de gases que a gente comentou, aspiração, que basicamente é utilizado aí em data centers, em alguns casos raros aí, centros logísticos desculpa, câmaras frias que a gente conversou. Então, esse é o nosso entendimento, ou que o mercado entende aí como detector especial ou não. Ok, pessoal? Perfeito, Renato. Ficou super claro. Vamos ver o que eu tenho aqui na próxima. Opa! Chegou, Renato. Rufe os tambores. Vou colocar um nome fake aqui para eu poder participar. Deveríamos ter entrado, né, Renato? Verdade, devia ter usado o e-mail pessoal aqui. Mas também não sei se eu iria acertar a resposta dessa pergunta, porque essa tá difícil. O pessoal caprichou aqui na produção. Nem eu sei qual é a pergunta, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos pôr aqui na tela. Todo mundo aí concentrado. Valendo! Dentre as opções abaixo, qual é a afirmativa falsa sobre a Viotec? Essa vai ser difícil, Renato. Falamos logo no começo da Viotec, hein? É o detector por imagem, pessoal, só para relembrar. A integração com os painéis da Bosch ou de mercado é via contato seco,
como os detectores convencionais. A instalação da Aviotec pode ser feita em ambientes interno ou externo. Lembrando que a pergunta é alternativa falsa, tá? O pessoal já começou a responder. Vou continuar lendo aqui para vocês. A Aviotec é um complemento da detecção de incêndio, porém não substitui o detector em si. A área de cobertura pode ser de até 5.000 metros quadrados, dependendo do pé direito, layout, barreiras físicas e ambiente. Vamos lá, pessoal respondendo. Qual a afirmativa falsa, pessoal? A Aviotec é uma câmera térmica que substitui os detectores tradicionais. Alternativa D, a Aviotec é uma câmera de detecção de chama e fumaça através de imagem de forma mais rápida, assertiva do que os detectores comuns do tipo sensor. Deixa eu ver como que está aqui as respostas. Então, a primeira pessoa que respondeu certo foi o Luciano Ramos Fávero. Deixa o seu e-mail, Luciano. Parabéns. Luciano. Deixando claro aí a alternativa falsa, a afirmativa falsa aí sobre a Aviotec é a C. A Aviotec não é uma câmera térmica e ainda não substitui os detectores tradicionais. Então, tanto a opção A, quanto a opção B, quanto a opção C são verdadeiras e a C é a falsa. Perfeito, Renato. Renato, chegamos ao fim. Pessoal que participou, muito obrigado. O vencedor do Kiss, quem foi, Gabi? Foi o Luciano? Foi o Luciano. Se o Duílio não tivesse mudado, seria ele. Olha só, Duílio. Foi Duílio. Passou perto, Duílio. A Gabi que é a culpada, ela que bagunçou as informações para justamente gerar essa dúvida. Gerou uma dúvida. Até eu para ler aqui, Renato, fiquei confuso, fiquei na dúvida. Sim. Pessoal, chegamos ao fim. Obrigado pela participação de todos. Espero que todos tenham aí se deliciado com esse banquete de informações. A Bosch muito forte com seu portfólio. Temos aqui muito equipamento para poder atender vocês na demanda de vocês. Lembrando que a MedSeg é um distribuidor de valor, onde com o nosso estoque, com o apoio que nós damos a vocês, contem conosco para a elaboração das suas propostas. Vocês vão ter aqui, com certeza, parceiros de longa data para poder estar saindo como vencedores aí em todos os seus projetos. Renato Lima, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns, Gabi, Emerson e todo o time da MedSeg pela organização, mais uma vez, de um Quick super bacana. Agradeço aos demais e contem conosco para qualquer tipo de demanda, dúvida que tiverem em relação a esse tema aqui ou qualquer outro tema relacionado a Bosch, contem conosco. Pessoal, esse foi muito rápido. Vamos ter parte 2, hein? Fiquem todos aí à espera que logo, pessoal, já estou lançando aí a dica, um spoiler, parte 2 com a Bosch. Detectores, focado na manutenção, pessoal. Muito bom. Nato, um abraço, pessoal. Um abraço, Emerson, Gabi, tchau, pessoal.